Estamos ao vivo! Vou tirar meu óculos que tá dando um baita de um reflexo aqui na lente. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Segunda live dessa semana, hein? Batendo recordes aqui de live. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Já vi que a Andrea tá aqui, a Lima Laquias também tá aqui, Marcela também tá aqui, querida amiga de Brasília, do Corpo Explica. Marcela, a gente já vai fazer uma live, viu? Já comigo, eu vou te chamar aqui para você explicar como é que o corpo explica. Ah, você gostou dessa, hein? Já temos o tema da nossa próxima live. O que que o corpo explica? Vai ser bem legal também. Oi, Li, boa noite, minha querida. Gente, primeiro eu quero dar uns recadinhos aqui antes de começar. Queria dizer que esse sábado foi o lançamento da mentoria oficial do Instituto Romani e eu tive uma honra incrível de participar desse lançamento e junto com os meus parceiros de missão, o Wagner Faustino, a Valesca Bianchi, a Lala Rodrigues, oi Erika, ô Drica, fica aqui, hein? Assiste essa live, que essa live aqui é inspiradíssima em você e no Pedro, hein? Viu? Só pra te falar, fica aqui, viu, Drica? O Assis Pontes e o Paulo Fuentes. Foi incrível ter feito o lançamento desse produto. Foi maravilhoso ter, assim, quebrado a cabeça junto ali, 6 pessoas pensando em fazer um evento incrível, que teve muita entrega, foi muito legal, foi muito bacana. Meus queridos amigos, parceiros de missão, se estiverem me vendo daqui a pouco ao vivo ou no gravado, eu deixo esse beijo no coração de vocês. Quero dar os parabéns para todos os novos mentorados da mentoria Próximo Nível do Instituto Romani, que vai ser feita exclusivamente pela primeira vez com todos os mentores oficiais do Movimento Transformacional. Vai ser muito legal. E eu vou honrar todos vocês, assim como todos os outros mentores também vão honrar vocês, viu? Parabéns pela decisão de jogar no próximo nível junto com a gente. Pessoal, a minha convidada de hoje já está aqui. E eu quero falar uma coisinha bem rápida antes de chamá-la para cá. A minha convidada hoje é a Andrea Toledo Catão, ela é terapeuta. A Andrea é um ser humano maravilhoso. Teve alguns problemas na vida, que ela vai contar pra gente aqui alguma coisa. E eu quero que vocês assistam essa live, porque isso vai ser de extrema importância, porque é um tema muito grave. Nós vamos falar um pouquinho sobre drogas, sobre o uso das drogas e como a terapia, através da hipnose, pode ajudar as pessoas a largarem o vício. E a gente vai falar de vício, principalmente a gente vai falar de vício. Eu vou convidar a minha querida amiga, deixa eu achar ela aqui, a querida amiga, cadê? Peraí, cadê a Andrea? Andrea, você tá aí? Se você tiver, me manda um oi aqui. Ah, tá aqui, ó. Cadê? Por que eu não consigo adicionar a Andrea? Será que eu estou fazendo o dia errado? Vamos ver. Deixa eu dar boa noite para todos que estão aqui. Soninha, Marcela, Drica, Pedro, que está com a mãe, né, Pedro? A Luana tá aqui. Tá aqui. A Érica, a Denise. Denise, seja bem-vinda, mentoranda da nossa mentoria, minha querida. Bem-vinda, viu? Tá aqui, eu já consegui achar a Andrea. Andrea, vem chegando aqui junto com a gente. Lilian, boa noite. Eu vou dando boa noite para a galera que vai entrando. Boa noite, minha querida. Como é que você tá? Boa noite, Rodrigo. Que bom ter você aqui, Andrea. Que Prazer bom, é que meu. bom. Boa noite a todos. Gente, Pode falar. eu quero dizer uma coisa. Que assim, é muito legal quando a gente pensa em fazer uma live. Mas a gente fica naquela coisa assim de, pô, eu não tenho assunto para falar, eu não tenho gente para chamar.
Gente, a coisa mais legal que eu gosto de fazer, de quando eu chamo uma live aqui, que eu faço qualquer coisa, é falar o assunto que rolou no dia. É falar de um assunto que pode ser de interesse de muitas pessoas. E esse tema específico, vícios, é uma coisa que a gente lida muito dentro da hipnose transformacional. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês hoje aqui como que o trabalho de hipnose pode ajudar no controle e no tratamento de vícios, que eu vou dizer para vocês que não é fácil. Porém, e não é todo mundo que faz, tá, pessoal? Porém, aqui, para quem não sabe, eu tenho um grupo de mentoria, chama Mentoria Suavemente, e a Mentoria Suavemente junta a maior parte, todo mundo são terapeutas, todas as pessoas são terapeutas que estão dentro do movimento transformacional. E a Andrea é uma das mentorandas dessa mentoria, Andrea. E eu queria, eu tenho como uma meta minha, pessoal, conversar com todo mundo individualmente ao longo do tempo, para conhecer as pessoas, para saber com o que as pessoas trabalham, o que elas fazem, qual é a história de vida dessas pessoas. Né? Então, eu já fiz isso com 80% desse grupo de mentoria, que tem mais de 120 pessoas. A Andrea foi uma dessas pessoas e foi uma extrema e grata surpresa. Olha a minha querida Lala entrando aqui. Obrigado, Lala, pela companhia, minha querida. Eu tive uma extrema, grata surpresa de ter a Andrea nessa mentoria, porque a Andrea faz uma coisa que pouquíssimas pessoas fazem. Para a gente poder fazer o que faz, primeiro de tudo, além do conhecimento, além da aplicação das técnicas, além disso tudo, você tem que entender muito do problema que a pessoa tem. E nesse momento, eu não conheço nenhuma outra pessoa que tem tanto conhecimento e tanta vivência como a Andrea, que está aqui com a gente. Andrea, essa live agora é sua. Eu quero te convidar para começar a falar. E eu queria que você começasse a falar um pouquinho quem é a Andrea, para a turma aqui conhecer você. Antes de contar a sua história lá na frente, conta quem é a Andrea. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Rodrigo, por essa oportunidade. Quem é a Andrea? A Andrea hoje é uma terapeuta especialista em toxicodependência. Mas a minha missão de vida foi me livrar da dependência química. E hoje a minha missão de alma é ajudar as pessoas que ainda sofrem, né, na adicção, como a gente chama. Tá? O adicto é aquele que é obsessivo, compulsivo, e nós desenvolvemos uma característica do total egocentrismo, porque a droga chega a um ponto que é ela e nós fazemos de tudo, tá? É um movimento circular, é arrumar meios, maneiras de usar, arrumar meios, maneiras, e acaba limpando, a vida fica restrita. É um estreitamento de túnel, como a gente chama, que assim, tudo é movido para o uso da droga. E com isso prejudica todas as áreas da vida. Trabalho, relacionamento, conjugal, familiar, profissional, de estudos, enfim. E o adicto, né, o dependente, ele acaba entrando num total isolamento. Mas, na verdade, como essa live fala de vícios, porque então essa é um pouco da minha história. Eu venci e acredito que é possível, tá? Exige esforço. Exige muito esforço. Eu costumo dizer que exige determinação, disciplina e dedicação para ficar em recuperação. Mas é possível, tá? Como é um tudo, dia né, de cada André? vez. Como tudo. Como tudo. Precisa como ter tudo, dedicação. Exatamente. Na nossa programação dos 12 Passos, que nasceu de Alcoólicos Anônimos, mas Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, Mulheres que Amam Demais, o DASA, de sexo, enfim, hoje temos inúmeras irmandades anônimas dele, que a origem é do Alcoólicos Anônimos, nos 12 Passos, eles ensinam a viver só por hoje, e pensando, na verdade, nós só temos mesmo o dia de hoje. Né? Tecnicamente O ontem é já verdade. passou, exato, o ontem já passou, não tem borracha que apague,
E como diz Romani, erra rápido, aprende rápido. E é uma coisa que o adicto não faz. Ele permanece no mesmo erro. E por isso a gente, inclusive, é conhecido na literatura como insanidade, é cometer os mesmos erros esperando um resultado diferente. Certo? Mas aí, se a gente for entrar na chamada da live sobre vícios, no que você é viciado? Eu vou perguntar para você. Álcool, cigarro, cocaína, jogos de internet, sexo ou filmes pornô, comida, redes sociais, remédios, né, que são os fármacos. Se nós formos pensar em alguma coisa, nós somos viciados. Todos nós. O problema é o do usuário que, assim, a priori, né, começa com um hábito. Tudo começa com um hábito. Quando eu vou alimentando esse hábito, eu então vou criando uma dependência em cima dele, né? E quando se trata de drogas lícitas ou ilícitas, porque álcool, remédios, cigarro, café, todos são drogas lícitas, né? E aí nós temos as ilícitas, que são cocaína, crack, LSD e outras. Mas todo e qualquer hábito que eu vou mantendo, né, que eu vou sustentando, alimentando, ele acaba se tornando um vício, certo? E eu posso muito bem ficar dependente, por exemplo, de assistir Netflix antes de ir trabalhar, ou, eu chego do trabalho, eu tenho que assistir uma Netflix, e com isso eu procrastino muitas coisas importantes. E o vício, isso que ele causa. Ele acaba te roubando de fazer as coisas que você precisa fazer. Você fica meio que preso naquele sistema de fazer a mesma coisa. Eu ia fazer uma pergunta para você. Eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu. Mas eu vou fazer a pergunta do mesmo jeito. Para as pessoas entenderem o que eu pensei. Eu já sei a resposta, tá? É óbvio que eu já sei a resposta, mas é legal para as pessoas, até para as pessoas debaterem. Pessoal, esse é um tema extremamente complexo, extremamente longo. Poderíamos ter aqui até muito mais outros especialistas de outras áreas para debater sobre isso. Eu convidei a Andrea para falar sobre isso, porque além dela trabalhar com isso, ela já vivenciou, ela já teve essa experiência. Então, a minha pergunta é, Andrea, existe vício bom? Não, nenhum. Tudo que é demais na vida, tem um vídeo muito bacana que fala, mestre, o que é o veneno? Tudo que é demais na vida é um veneno, tá? Então, por exemplo, uma das adicções é o workaholic, é aquela pessoa que trabalha demais e esquece de ter uma faixa de lazer, um pedacinho de família. Então, a nossa vida ela é uma pizza, são 12 áreas, né? Área conjugal, área parental, a financeira, e nós temos que ter um equilíbrio. O segredo da vida, inclusive o segredo do adicto em recuperação, é estar em equilíbrio, tá? Em todas essas áreas. É trabalhar na hora certa, ter o lazer na hora certa, gastar o suficiente, ganhar, não viver em função de ganhar muito dinheiro, não viver em função de só trabalhar, não viver em função de só usar drogas. Tudo na nossa vida a gente tem que ter um equilíbrio nessas 12 áreas para que isso gire como um arco-íris. É como se eu pintasse cada área de uma cor e ao girar ele tem que ficar em branco, né? Porque um arco-íris, quando se junta as 7 cores e roda, ela é a cor branca. Então é o puro, é o correto, é a conexão que a gente precisa. André, então eu vou falar um pouquinho. Pode falar. Não, pode perguntar. Pode perguntar. Não, eu nem quero te interromper, pode falar. A gente está aqui viajando junto. Eu tenho certeza que o pessoal que está aqui está curtindo essa história junto, porque é um tema de extrema relevância, porque muitas pessoas conhecem muitas outras pessoas que têm vícios. Se é que quem está aqui não tem também. Exato. Então, foi o que eu perguntei antes, né? Como eu citei. Será que ninguém aqui tem um vício no álcool, o vício em sexo ou filmes pornô, em redes sociais, aquelas pessoas que acordam e perdem 2, 3 horas olhando o celular e o dia corre. Na energética eu também tenho. Ninguém me vê sem isso, né? Então, eu ainda fumo, essa é a verdade. Mas por que eu vejo também, Rodrigo, que é um assunto de extrema importância, porque, assim, por exemplo, tivemos agora aí a pandemia, né?
da Covid. No entanto, nós temos uma pandemia de dependência química que veio muito antes, que tem crescido muito mais, tá? Eu li uma A matéria, pandemia, André, eu li uma matéria que falava que o consumo de drogas aumentou demais, né? Na pandemia. demais, com a pandemia aumentou demais, principalmente do álcool, porque por ser lícito, a pessoa leva para dentro de E é casa, fácil né? acesso. E a fácil acesso, toda esquina tem. De remédios também aumentou muito, pessoas que se tornaram muito ansiosas, porque o que é a ansiedade? É o medo do futuro, é pensar demais no amanhã, e essa pandemia gerou uma insegurança muito grande, e aí a população tendeu a aumentar muito o consumo de ansiolíticos também. Mas o álcool houve sim um aumento muito grande. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa que tem um vício e que se torna compulsiva por ela, né? Ou seja, do hábito virou uma compulsão. Ele, na verdade, quer preencher um vazio, certo? Um vazio que ele sente, a gente pode chamar disso de um vazio interior. O que acontece com a droga? É feita para viciar, tá, gente? Ela não tem outra funcionalidade na questão. Toda droga é feita para viciar. E por que ela vicia? Porque ela atinge aqui atrás a zona de prazer do cérebro. E o nosso cérebro, ele desde os primórdios, a gente pode pensar lá naqueles primatas antigos, o que eles faziam? Eles caçavam, uma caça... A Erika está perguntando aqui, ó, existe vício em autossabotagem? Também existem esses vícios de É procrastinação. mais um mau hábito aqui, né? Exatamente, é um mau hábito que se torna um vício se eu mantenho. É isso que eu falei para vocês. Tudo que é um hábito que eu vou alimentando, ele se torna um vício, certo? Então, por exemplo, os nossos primatas lá, eles matavam, caçavam, né? Já caçavam assim para um tempo determinado, poder ficar na caverna. O que eles tinham, na verdade? A caça, o alimento, comer e o sexo. Era isso. E isso já alimentava a zona de prazer do cérebro deles. Então, isso vem da nossa, assim, sabe, da nossa evolução humana de alimentar o prazer no cérebro, tá? E o vício, por exemplo, quem assiste Netflix e que, olha, eu vou tirar um momento, porque eu sou vou tirar um momento de lazer. A Netflix é um vício. Porque se você entra numa série, então, que Deus me livre, aquelas que não acabam nunca, e você não consegue parar de assistir, né? Vai se tornando... Quem é que nunca ligou Netflix e ficou 1 hora procurando o que assistir, ficou com sono, dormiu e não assistiu nada? Ou começou uma série e não entrava de uma para outra, de outra para outra, e o seu celular avisa, seu consumo foi além da conta. Não, eu sou fiel com as minhas séries. Quando eu começo, eu vou até o final e... Então, pois essa é a questão. E quando bate a compulsão que você quer ver o próximo capítulo, e aí é uma questão interessante, que o vício é a compulsão. Nós podemos dizer que o dependente químico, ele tem 3 características. A obsessão, pensar demais na mesma coisa. A compulsão, eu começo, eu não consigo parar. E o total egocentrismo que eu citei antes para vocês, né? A dependência química é uma doença biopsicossocial, ela é do organismo, da mente e do social. Esse social, ele começa com um total isolamento, né? Naquele estreitamento de repertório que eu falei para vocês. Vamos lá, eu vou falar um pouco sobre quais são os tipos de usuários, tá? Para vocês terem, assim, só... Os usuários de drogas, eles podem ser divididos em algumas fases bem características. Usuário eventual ou experimental. Hoje, no mundo, é muito difícil um lugar que a pessoa não tenha contato com álcool, principalmente. E o álcool é a porta de entrada, tá? E todo mundo pensa, não, que bonitinho, tá tomando cerveja. Eu já vi, gente, casos do pai botar na chupeta da criança, sabe? E o que acontece? Ninguém sabe quem tem a predisposição a se tornar um dependente químico, um adicto. Na verdade, existe uma linha de estudo que diz que isso é genético, tá? Isso está no meu DNA, ou se os meus pais, ou pai ou mãe, ou avós paternos ou maternos, ou até tataravós, e aí já aumenta mais o leque. Algum deles teve problema,
de compulsão por alguma coisa, tá? Nós temos um fator X a mais. Existe essa linha de pensamento, tá? Existe também a questão Mas, de Andréa, que... a existência disso, ela tá ligada à parte genética ou à parte Também. comportamental? Não, pois é uma doença biopsicossocial, emocional, comportamental, tá? É uma coisa bem abrangente, porque o que acontece? Eu posso ter a predisposição genética, porém eu tenho um ambiente familiar com muito diálogo, eu não me sinto isolada, porque o adicto, quando ele busca, quando eu falei para você daquele vazio existencial, e muitas das vezes eu começo a usar qualquer coisa e encontro nisso a solução dos meus problemas, isso vai muito também, e isso de uma das federações que eu participo, da integral sistêmica. Eu tenho que ver a cultura do indivíduo, tá? Como que foi a convivência com os pais, como que foi nível de escola, o bairro que eu moro, as pessoas com quem eu ando. Então, eu ando com uma turminha que os meus amigos começam a beber. E eu acho que aquilo é bem legal, eu começo a beber também. Um dia vai aparecer uma pessoa, um amiguinho, né? Que eu, na verdade, chamo de hidrolega, eu não chamo essas pessoas de amigo, que vai, eu já experimentei maconha, experimenta também. E aí você vai. Então, o primeiro uso é esse uso experimental, tá? Todo mundo começa com uso recreativo experimental. Depois, começo a me tornar uma usuária ocasional, recreativa. Então, eu uso em ocasiões fixas, festas, situação que eu preciso produzir certo tipo de trabalho, reunião para trocar ideia, encontros sexuais, porque muitas das vezes o meu pensamento é de que a droga, ela me desinibe, por exemplo, o álcool nas festas. Você fica mais alegre, mais solto, menos tímido, para quem é tímido. Né? A cocaína, por exemplo, para as pessoas que têm depressão, ela acaba que usa porque deixa mais ativo, né? Libera muita dopamina no cérebro. Mas depois tem o efeito rebote, O né? efeito, exatamente. Depois vem a depressão. O usuário habitual ou funcional é aquele que está a um passo do vício da dependência. Ele começa a apresentar alterações de comportamento. Então, eu não quero mais andar, por exemplo, com o Rodrigo, que ele não bebe, não fuma, não. Eu só quero andar com o Zé, com a Maria, porque eles fazem uso, então eu já começo a selecionar, entendeu? E deixar as pessoas e começar a andar só com aquele próprio meio que me proporciona o uso. Não só proporciona, como aceita, né, Andréa? Aceita acolhe, né? E vai junto, exatamente, tá junto. Tem um problema de acolhimento também aí, né? Sim, sim. E aí o usuário dependente ou disfuncional, ele possui um forte impulso psíquico que impede a sua abstinência ou o não uso, dando-lhe um desconforto tal que fatalmente ele irá procurar a droga. Então, quando se instaura a dependência química, o meu sistema de recompensa, tá, do sistema nervoso central, ele já está tão, diríamos, o nosso cérebro, não que ele seja preguiçoso, mas, por exemplo, quem é destro, você escreve sempre com a mão direita. Quando você escreve com a mão direita, essas conexões neurais, elas já estão estabelecidas. Quando eu faço qualquer movimento com a minha esquerda, por exemplo, que não é uma mão que eu uso habitualmente, vai ter que ter uma série de sinapses neurais para que eu aprenda esse novo movimento. Sim. Então, o cérebro, ele trabalha muito em cima daquilo que já é o aprendido. E por isso que eu falei para vocês que todos nós temos um vício, e nós alimentando esse vício, ele vira um hábito, eu continuando alimentando esse hábito, ele se torna uma dependência. E o grande problema da dependência química, tá? Por exemplo, não é alcoólatra o nome, porque alcoólatra seria uma pessoa que idolatra o álcool, não fala mais alcoolista. Tá? Por quê? Porque ele é um adicto, não é sem vergonhice, tá? Não é falta de vergonha na cara, não é vagabundagem, não é preguiça, não é porque o cara não tem força de vontade, não é isso. Nós somos portadores de uma doença chamada adicção.
e que necessita, muitas das vezes, de uma retirada da sociedade para principalmente cessar essa compulsão, tá? Esse uso desenfreado que uma vez que começa não consegue parar. Ô, André, E obviamente... por que por exemplo, o álcool é uma droga que tem um acesso extremamente fácil, ela é lícita, né? E a gente sabe o Exato. tanto de problema que ela tem. Por que a família não tira o cara do convívio? Por que ela não afasta o cara do convívio? Qual que é Porque o que eu tô... qual que é o maior problema, assim, de uma família? Existe alguma coisa na legislação que permita que a família interne essa pessoa, tire ele do convívio social? Existe isso? Existe internações involuntárias, tá? Eu não sei dizer todos, eu sei que o estado do Paraná não permite, mas o estado de São Paulo é legalizado. O estado de Minas A Gerais gente sabe também é que não funciona legalizado. muito bem, né? Porque quando a pessoa Olha, não quer funciona ser assim, tratada. Ah, Rodrigo. funciona? Exato, funciona. É claro que o que você ia falar está totalmente certo. A recuperação é individual. Quando a pessoa não quer, não adianta, como dizia o meu padrinho, esmurrar, amarrar, amordaçar, medicar. Não tem acordo, entendeu? A pessoa tem que realmente querer. Mas para cessar a compulsão, que é para ter um instante para o ser humano voltar a raciocinar em cima e não mais agir por impulso, não mais agir movido pela vontade de usar, a pessoa vai estar num ambiente protegido, tá? Livre daqueles drolegas, né? Livre daquele meio social que ele convivia, e ele então vai começar a poder vencer a abstinência para entrar num trabalho psíquico, porque a abstinência ela é física, depois ela é psíquica, para então começar a se estabelecer novas conexões neurais de novos hábitos, de hábitos saudáveis. Porque, por exemplo, a dopamina, a cocaína, ela libera muita dopamina, que é a endorfina do prazer, né? Ela deixa a pessoa agitada e tudo. E o meu cérebro, ele acaba gostando daquela ideia de ele estar recebendo o salário sem fazer esforço, porque para ele liberar dopamina, ele teria que fazer um exercício físico, jogar uma partida de futebol, por exemplo, uma boa leitura, tudo isso libera dopamina. Mas aí, de repente, um dia eu dou um presente para o meu cérebro, ele sem fazer nada, ele libera dopamina. E ele, então, não por ser preguiçoso, volto a dizer, mas por uma questão de costume, ele acaba que gosta da ideia. E principalmente a cocaína, por exemplo, ela libera dopamina, as sinapses, elas são feitas para um neurônio libera e o outro tem que absorver. Acaba que o excesso de liberação de dopamina, e a dopamina então fica lá circulando no meu cérebro, porque ela não há mais reabsorção pelo outro neurônio, porque inclusive entope as vias de reabsorção. E por isso gera aquele estado de euforia, que quando passa o efeito, a pessoa se sente depressiva ou em fissura e precisa usar uma nova dose para liberar nova descarga de dopamina. O termo científico fissura, ele é... Fissura, crazing, é esse estágio onde está exterminando o efeito da droga e o devido à dependência, ao hábito instaurado, a pessoa sente falta, o organismo, a mente sente falta e busca novamente a mesma droga. Fisiologicamente falando, isso até acontece por conta da morte dos neurônios e por conta da diminuição da absorção da droga no sistema nervoso. E aí precisa existir um consumo maior para que atinja outras áreas e aí é uma bola de neve. Isso, agora você falou uma coisa muito legal, Rodrigo. A adicção, ela é progressiva, incurável e fatal, tá? Toda droga. A gente tem que lembrar que organismo... o neurônio, quando ele morre, ele não se regenera. Não, hoje em dia, na neuroplasticidade, que na neuroplasticidade, a neuroplasticidade, ela é explicada através... eu vou explicar para vocês. A neuroplasticidade é o seguinte. Aqui nós temos um conjunto de neurônios aqui. Eles se comunicam aqui, tá? Eles têm portas onde eles se comunicam. Se esse neurônio morrer, se um conjunto de neurônio morrer, o que vai acontecer? A neuroplasticidade vai fazer com que um tronco crie um novo caminho, crie um novo ramo neural, porém, esse ramo neural não é igual ao primeiro.
Não, Então ele exato. até se regenera, mas ele é um novo e ele não é igual, ele não tem a mesma capacidade de conexão que aquele neurônio original tinha. Tá É. bom? E Isso aí. por isso a droga é prejudicial ao cérebro exatamente nesse momento, entendeu? Quando mesmo que venha um novo neurônio, ele já não tem a funcionalidade igual ele tinha antes. Isso. Ó, Ele já a não. Érica está perguntando se isso pode resolver com uma prevenção. Eu não entendi Olha, a muito bem a prevenção pergunta. Eu não entendi muito bem a é pergunta, mas assim. talvez a prevenção seja as instruções todas, né? Prevenção é a coisa que o governo devia investir em escolas, em pré-escolas, porque, gente, hoje eu trabalho na área. Informação, né, Existem Andréa? crianças com 12, 11, 12 anos usando crack, tá? É incrível como, infelizmente, a coisa está vindo muito mais cedo, tá? Porque dos meus tempos, eu tenho 58 anos, nos meus tempos eu fui experimentar droga, eu tinha 30 anos, e hoje crianças. E aí, no fato de ser criança, ainda existe um prejuízo muito maior, porque ela ainda está em formação, sabe? De muitas partes cerebrais. Ainda está em desenvolvimento e retarda o desenvolvimento. Então, por exemplo, a maconha atrapalha a capacidade de memorização, de aprendizado. A maconha que, infelizmente, estão pedindo aí para ser liberada, parece, né? Todo mundo fala, mas essa tudo bem, é natural uma ova. A maconha, e nós não temos estudos Ela sobre até a pode ser natural, ela esquizofrenia. até pode ser natural porque é. De fato Não é ela é. mais, Rodrigo. Não é Porque mais, ela tá não é. modificada geneticamente pra caramba para dar o maior barato Não. possível, mas E não, e a maconha hoje, ela não é mais natural como também antigamente. Ela é tão misturada, sim, entendeu? sim, 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 E sim, sim. ela existe hoje, por exemplo, eu vou ficar devendo aí para vocês o nome certo, tem uma maconha que está sendo desenvolvida sintética, muito usada nas penitenciárias. Ela vem numa folha de papel, uma folha de papel mesmo, é uma folha de caderno que eles mergulham no óleo de THC, tá? E passa se os cães não farejam, ele passa em qualquer lugar, tá? Então, principalmente pela população carcerária está sendo usada. Olha, Ela tem matado em uma semana. Por quê? nossa. Porque ninguém consegue saber qual o nível de THC. Porque a maconha, por exemplo, todo mundo fala, mas é um remédio. O carbodiinol é a parte da maconha que é medicinal. O THC é a É parte o da veneno, maconha né? que é o veneno. E hoje, esse THC ele está misturado com tantas coisas que, por exemplo, nessa que eles estão fazendo, aí que na verdade fico devendo mesmo o nome para vocês, em uma semana a pessoa, porque é o que eu ia falar, a maconha é a maior causadora de esquizofrenia. Esquizofrenia é uma doença que ainda é muito misteriosa para o cientista, para os Eu ia médicos, para os perguntar para você, psiquiatras. André, que tem muita gente que relativiza o uso da maconha. Dizendo, não, maconha é legal, é de boa, é tranquilo, Exato, exato. não vicia, Não vicia, então. não dá Isso não é problema. verdade. Sabe a hora que você pode perceber se o seu ente querido, o seu amigo está ou não viciado? Se ele ficar sem. Vê se ele consegue ficar sem. É isso mesmo. Vê se ele consegue ficar sem. Porque todo adicto fala, não, eu paro a hora que eu quiser, eu controlo. Legal, então fica sem. Então é fim de semana, eu vou sair para beber. Não, aí você não bebe. Vamos ver se dá conta. Se não der conta, gente, é o primeiro sinal de que está dependente. E de De que fato a tá maconha dependente. é a primeira porta para todas as outras drogas, né, André? O álcool. O álcool mais álcool, ainda. a maconha, o álcool mais ainda. O álcool, a maconha. Bom, hoje, Rodrigo, como eu te falei, infelizmente você vê criança entrando direto no crack. Mas assim, se a gente for ter uma escala de graduação, é o álcool, a maconha, a cocaína, crack. Essas drogas sintéticas hoje está muito em uso nessas raves, nessas festas da noite. A Érica fez comentário que tem muito remédio tirado de planta tóxica porque o que é bom é isolado para tratar. Ô, Érica, eu posso até complementar essa tua frase aqui. Eu tinha um professor que ele falava assim, que a diferença do remédio e da droga é a dose. Exatamente. Porque o remédio é droga. Existem os farmacodependentes.
que são aquelas pessoas que tomam lá, o médico manda tomar um clonazepam, a velhinha, a pessoa vai de médico em médico pegar a receita e ele toma 7 clonazepam, entendeu? Então, ele está se drogando, porque é um antiansiolítico que 2 miligramas é o suficiente, e a pessoa toma 14 miligramas. Então, é uma droga. Por isso que eu perguntei para vocês, o que é vício? Realmente é um vício. Nós não temos os hipocondríacos, aquelas pessoas que doeu aqui, eu tenho que tomar remédio, doeu aqui, ai, doeu minha unha, eu tenho que tomar remédio. Hipocondríaco é um dependente. Agora, eu peço a vocês, assim, eu como especialista em toxicodependência, que quebremos, tá? A visão de muito rótulo para o dependente químico, tá? O dependente químico, ele precisa de um acolhimento. Essa é a verdade. Quanto mais nós o acolhermos, melhor, mais fácil ajudá-lo a superar. Talvez agora a nossa conversa entre um pouquinho na parte mais transformacional, vamos dizer assim, mas qual que é... Eu também já sei a resposta, tá? Estou formulando a pergunta aqui. Qual que é a principal queixa dos adictos com relação a começar a usar droga? Olha, eu sei que eu te botei numa roubada agora. Eu sei a resposta, se você quiser, eu até posso te dar, eu posso até complementar o que você vai falar depois. Mas é porque, assim, apesar que a resposta talvez possa doer, mas eu queria dizer, eu queria que você falasse, porque como é você que trabalha com isso, eu queria que você trouxesse isso pra gente. Qual é a principal causa, maior motivo? o maior que leva o adicto a começar a utilizar a droga? Então, eu penso que eu já respondi, tá, Rodrigo? É esse vazio existencial. O adicto também tem muito CDM, coitadinho de mim, sabe? Ele se vitimiza pra caramba. Né? Assim, a mamãe gosta mais do meu irmãozinho, os meus amiguinhos, o papai e mamãe do meu amiguinho são melhores que meu papai e mamãe. É bem isso, ele tem um senso de não pertencimento muito grande. Sabe, é verdade. E ele, então, uma hora ele usa... Dizem que o aluno é a cara do professor André, eu tô te chamando, é isso aí. Não, é isso. Aí o que acontece? Aí com esse vindo, isso é um movimento, por isso que eu digo que muitas das vezes isso já vem no DNA. Eu já possuo essa característica, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Eu era adicta muito antes de usar droga. Eu tinha 3 anos de idade, na minha casa tinha um sofá de mola, eu me lembro até hoje, amarelo. E a minha mãe dizia, e eu pulava o dia inteiro no sofá. E a minha mãe dizia para mim, para de pular, você vai quebrar o nariz. Eu não ouvia, eu continuava pulando. Eu quebrei, eu caí, quebrei o nariz, sim, parei de pular, não. Então, é assim, a teimosia. Outra coisa, isso brincadeiras de menina, tá? O balanço, sabe aqueles balanços que vai para frente e para trás? Eu não gostava de me balançar devagar. Eu queria ir até as alturas e voltar. O balanço quase que virava, né? Por quê? Porque a sensação de adrenalina, tá? Enrolar o balanço e soltar, ficar tonta, tudo isso já alterar o meu estado normal de consciência. E aí, no dia que eu descubro que eu também posso alterar tomando um gole a mais de álcool, pronto. Agora eu não preciso mais me balançar. Eu posso tomar um golinho sentada e vou ter, entendeu? Então, ele busca essa alteração do estado de humor. É essa a questão. Entendi. E aí, quando ele percebe que aquilo inicialmente dá até uma euforia para ele se sente corajoso para continuar e aumentar a dose, né? Independente do que seja. Com certeza. Com certeza. E o usuário, né, o adicto, ele entra numa vida de frenesi, que muitas das vezes ele até percebe todo o prejuízo que a droga está causando. Mas aquele frenesi, sabe, essa busca dessa adrenalina, ela torna-se assim uma coisa que talvez seja busque mais isso do que a própria droga, sabe? De não estar consigo mesmo. Porque, na verdade, o que a droga faz? Ela congela, principalmente sentimentos, tá? Então, por exemplo, por que eu digo para todas as pessoas que eu trato que uma grande ferramenta para estar em recuperação, para me manter em sobriedade, é porque, assim, usar droga, gente, não é ruim. Quem disser que droga é ruim está mentindo, tá? Ruim são as consequências que ela causa. Porque a droga em si não é ruim. Ela é um barato. O momento que ela está fazendo efeito dá um certo poder, né? Exatamente.
Agora, a consequência, os prejuízos que ela causa na vida, esses são desastrosos, tá? E aí é a questão, quando eu inicio, eu não consigo ver. Voltando então à pergunta que a Érica fez, a importância de a prevenção, a prevenção que seria a melhor solução para o problema das drogas, é mostrar ao adolescente que esse caminho que ele hoje está conhecendo e experimentando vai dar mal, entendeu? Amanhã vai dar ruim. Não vai continuar sendo esse... Oi? A Drica fez uma pergunta aqui, falando que o Pedro tem muita dificuldade para expressar os sentimentos. Todos eles têm essa dificuldade? Na maioria, sim. Sabe por quê? O adicto, ele nem conhece sentimento. Ele sabe de dois. A euforia e a depressão. Ele não sabe, ele não conhece a gama de sentimentos. Por isso que ele não expressa, entendi. Entendeu? E na verdade, se eu uso droga, olha só, se eu uso droga para anestesiar sentimento, porque eu tenho inabilidade para lidar com as situações da vida, certo? Eu já venho com essa inabilidade desde cedo. Quando eu uso, eu descubro que, pronto, é uma válvula de escape. Por um momento eu não penso em nada, certo? Por um momento eu alivio toda aquela minha inadequação. Então, se eu já uso droga para anestesiar sentimento, e eu lá vou querer saber de sentimento, entende? É óbvio que não. A Socorro está falando assim, ela quer saber de você, como que você consegue adrenalina atualmente? Qual que é a tua... Nossa, existem formas de liberar a dopamina muito saudáveis. Exercício físico, caminhada, meditação é a minha preferida. Ler, eu amo ler. Então, leitura da Bíblia para manter um contato maior com o Criador, entendeu? Com o poder superior, como a gente fala na nossa programação. A oração, a meditação. Bom, eu sei lá, gente, eu sou super feliz. E eu, inclusive, é uma das coisas que eu falo para os meus... Que eu ia falar isso e mudei de assunto. Que eu falo para as pessoas que estão em tratamento. Porque, assim, a droga é boa. Então, se eu não vivo uma vida de recuperação legal, se eu não sou feliz sem usar droga, eu vou voltar a usar. Então, eu tenho que encontrar meios, porque assim, a droga é um prazer, tá certo? Pode ser horrível, mas é um prazer. Eu tenho que substituir prazeres. Então, falando de mim, né? Eu vivo em solitude, porque eu vivo bem comigo mesmo. Eu moro meu gato e Deus. E eu vivo bem assim, tá tranquilo, tá de boa. Eu sou super caseira, eu adoro cuidar da minha casa, eu adoro ficar em casa, eu adoro ler, eu gosto de estudar, eu gosto de caminhar, eu gosto de brincar com o meu gato. Quando chego do trabalho, eu tenho assim uns 30, 35 minutos, é do Joe, entendeu? É dele, o colo é dele, ele deita, ele lambe, ele puxa, ele aquilo. Então é isso, eu brinco de pique e pega com ele, eu tenho um jardim, eu gosto de cuidar de plantas. Então é isso, é ser feliz, arrumar coisas que te dão prazer. E isso vai de pessoa para pessoa. Assim como a pessoa que começa a usar, vai muito de indivíduo para indivíduo, a maneira como ela se satisfaz também. A doença da dependência química ou da adicção, ela é de difícil diagnóstico, tratamento e detecção. Exatamente porque é de indivíduo para indivíduo, Rodrigo, sabe? No fundo, assim, generalizando, eu posso dizer para você que é esse vazio existencial, mas isso não é para todos. A Ju comentou exatamente isso. A droga anestesia a dor e o vazio. A gente vai falar disso, viu, Ju? A gente vai falar exatamente disso, porque uma das buscas que as pessoas têm por droga é exatamente por causa da dor, né? Né, André? É a dor... Sei lá, eu acho que assim, quando você começa mesmo, é a inabilidade de lidar com o sentimento. E você ainda nem sabe se é bem dor. Sabe? Você só não sabe lidar com aquilo. Tá bom. Eu não posso dizer que é dor. O que eu digo para você é uma dor, mas que não fica uma coisa tão consciente assim. Entendeu? Até porque o cara pode usar a primeira vez numa festa quando tá tudo bem e ele tá super feliz, não é? Isso. E aí, de repente, ele tem a predisposição genética à doença da adicção. Essa primeira vez que ele usou, por acaso,
para se divertir, ele descobriu que é muito legal e ele vai começar a usar na semana seguinte, até que vai diminuindo, aí vai usando todo dia. Então, isso é uma coisa que, por exemplo, a diferença entre a droga e o álcool. Tá? E quando eu falo droga, eu falo dos fármacos também, tá? Das medicações. Xaropes são remédios para emagrecer, visto que tem gente viciada nisso. O álcool, o organismo, ele cria uma tolerância, tá? Para a droga, por exemplo, que eu tenho que aumentar as dosagens cada vez mais para tentar ter o mesmo efeito no meu sistema nervoso central. Já o álcool, não. O álcool, a pessoa chega a um estágio de alcoolismo que vocês já devem ter vistos aquelas pessoas que chegam na padaria logo cedo, 7 horas da manhã, tremendo, e até assim, as pessoas se vão a um bar que sempre vão, o dono até ajuda ele a segurar o copo, ele dá um gole, eu tomo um copo, ele já está alcoolizado. Não, e para de tremer na hora, né? E já fica alcoolizado, tá? Já fica totalmente tonto, já fica totalmente... Porque o álcool, ele chega a um momento que o meu organismo, ele não suporta mais, quer dizer, ele não precisa de mais. Ele um gole já está totalmente. A droga não. A droga você tem que ir aumentando a dosagem para tentar alcançar. Por que as pessoas mudam de droga, Rodrigo? Porque chega um momento que determinada droga não satisfaz mais o meu sistema de recompensa. Como você mesmo disse, a gente acaba já vivendo naquele meio que as pessoas já usam outras coisas. E aí quando experimentam uma outra coisa. Quando experimentam uma outra coisa. Né? Isso. Quando experimentam outra coisa, puxa, é mesmo, é essa aqui. E aí vai indo. Por isso ele é progressivo. Tá? Eu separei uma parte de um vídeo aqui que fala assim: o nascimento de um hábito. Nós temos pistas e comportamentos que mostram que estão se instaurando as recompensas, tá? E aí eu percebo um hábito, porque a pessoa, ela começa a dar pistas, é muito fácil de perceber, tá? E eu queria... Olha só, a Socorro falou que o irmão dela era viciado no álcool, né? E que hoje o prazer dele é pregar a palavra de Deus. Ela falou de atividade física também, porque... além de tirar a droga do organismo, Socorro, a atividade física é boa porque ele acaba descobrindo um prazer novo também, tá? E libera dopamina, serotonina e oxitocina, que são as 3 endorfinas, exatamente, que são as 3 endorfinas do prazer. Exato. A Denise falou do outro dia, ressaca ser pior, né? Porque é ressaca moral. Tem gente aqui, ó, que é viciada em remédio para dor, a tia, né? Remédio para dor. Cara, olha, Érica, eu sou fisioterapeuta, eu já vi muitas pessoas viciadas em remédio para dor, viu? Anestésico, principalmente os opioides, né? Eles viciam demais, porque eles tiram bem a dor, e além do que, se tomar opioide com a cachaça, fica pior ainda, né? E eu conheço gente assim. E a Cecília falou assim, ó, é como uma pulsão por morte explicada por Freud. A pessoa busca a morte como uma forma de vencer o medo da morte. É uma busca existencial pelo pertencer. Cecília, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Eu adoro Freud, eu sou super freudiano também. E eu tenho certeza disso. É a busca pelo pertencer. É a busca do pertencer. É exatamente isso. Desculpa, eu poderia até dizer que é para chamar atenção, não é nem para pertencer. Não é, é para pertencer mesmo. Porque assim, se eu começo a me comparar, papai e mamãe não são bons, amiguinhos não me querem e tal, eu entro num grupinho que ele começa a me aceitar. E eu começo a fazer parte dessa turminha, e essa turminha começa a me aceitar. Então eu estou pertencendo a um grupo. Certo? Por isso que eu falo, existem mil, talvez, não, 1000 eu acho que é exagero, mas existem diversos motivos que levam a pessoa a começar um... Não é generalizado como os leigos Não dá. Olha, quantos milhões de habitantes tem na face daí do universo, né, da Terra? Alguém tem a digital igual, Rodrigo? Ninguém tem. É a mesma coisa. Entendeu? A dependência química é a mesma coisa. E tanto é porque a recuperação é individual, depende do ser humano, depende exclusiva da pessoa. Mas varia muito de um para o outro, tá?
Então, generalizar é tudo bem isso, é generalizar, mas nós não podemos, cada indivíduo é individual. A gente tem que olhar com muito cuidado cada característica do indivíduo. Eu queria falar uma coisa, quem tem algum vício consegue ter a percepção de que aquele mau hábito pode lhe causar prejuízo? Será que quem tem um vício consegue ter? E aí entra a prevenção. Acho que no começo nunca, né? No começo, nunca. E por isso a prevenção seria legal, entendeu? Mostrar os prejuízos que podem causar no futuro. Que não é assim, entrar é fácil, mas sair é uma guerra. Sair é difícil pra caramba, sabe? E já o dependente necessita completamente de permanecer com aquele comportamento, sendo totalmente submisso àquela situação. Ele não consegue, ele está vendo os prejuízos, só que ele não sai mais. Ele não percebe, quando se instaura a dependência, ele até percebe os prejuízos, mas ele sozinho não dá mais conta. Ô, Andréa, pode continuar. Andréa, eu tô extremamente apaixonado por essa conversa que a gente está tendo. Ela é rica demais, e quem não está aqui hoje está perdendo essa história. Tem assunto aberto dentro desse tema. Eu não sei a questão de tempo aí, Rodrigo. Vamos embora, não temos tempo não. Vamos embora. Então tá bom. Aqui o papo vai até o pessoal começar a sair. Ó, gente, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma questão, quiser perguntar, traz aqui a questão. Eu tô de olho nos comentários aqui. Eu jogo aqui, tá bom, pessoal? Traz aqui, por favor. Vamos enriquecer essa live aqui, porque a Andréa, vocês já perceberam que a Andréa manja muito. Vamos embora. Bom, como eu falei, eu vou repetir então de uma parte que eu havia... que existem alguns fatores que podem aumentar os riscos de uma pessoa se tornar dependente químico e vir a ter problemas com droga ou álcool. Porém, eles não se apresentam de uma única forma em todas as pessoas, podendo sofrer variações de acordo com a personalidade, estilo de vida e idade, determinada pela fase pela qual o indivíduo está passando ou no ambiente em que vive. Certo? Os fatores de risco apenas podem contribuir para o surgimento da doença, mas não significa dizer que vai causar a dependência química, pois varia de pessoa para pessoa, onde um fator pode ser determinante para uma pessoa e para outra não gerar nenhum tipo de problema. Os riscos se relacionam a uma diversidade de situações que são como obstáculos para o indivíduo, contribuindo assim para o aumento da probabilidade do sujeito se tornar dependente. Os fatores de risco podem acabar por gerar, muitas vezes, problemas com impacto significativo no aspecto neurológico, entre outros problemas da vida da pessoa. Então, é assim, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela classifica a dependência química dentro do Código Internacional da Doença, que é o CID-10, de transtornos mentais. E aí vai F10 é álcool, F19 múltiplas drogas, F14 cocaína, F14 crack, F11 cocaína e assim derivadamente. Então, é assim, existe um psicodiagnóstico do dependente químico. Muitas das vezes, a dependência química ela é uma comorbidade, ou seja, o psicodiagnóstico da pessoa era uma depressão. Ele usou cocaína e descobriu que poderia sair daquele estágio letárgico que ele se encontrava. Então, o psicodiagnóstico é a depressão. A dependência é uma comorbidade, ela nasceu de um primeiro psicodiagnóstico. Assim como o dependente químico, ele tem o psicodiagnóstico da dependência química. Quase todos têm comorbidades com alteração de humor, né? Quase todos têm a comorbidade do TDAH, o hiperativismo. Muitos desenvolvem também a depressão como comorbidade e não como psicodiagnóstico inicial. Entende? Então, o que acontece? Quando tratar um dependente químico é acolher todas essas partes, assim, que a dependência, ela traz muitos psicodiagnósticos. A maconha traz o psicodiagnóstico da esquizofrenia. E como eu estava falando, né? Não existem estudos. A esquizofrenia é uma doença muito pouco conhecida.
Ela tem em diversos níveis e também não se sabe qual indivíduo que tem ou não a predisposição a. Pessoas fumam maconha por 20 anos ou não tem nada. Pessoas fumam maconha por uma semana, 15 dias e ficam a nível 1, esquizofrenia. Continuam usando e a esquizofrenia vai aumentando. Entendeu? Então, por quê? Porque eles tinham a predisposição à esquizofrenia. E a maconha é a que mais libera isso. Entendeu? Ela causa muito. Então, ela pessoal, é se você conhece uma pessoa que usa maconha, não acha que é normal, não acha que é comum, não acha que não tem prejuízo, porque tem. Então, por favor, tome cuidado, além do que é uma das grandes portas de abertura para outras drogas mais pesadas. Andréa, você já disse, tanto para mim quanto para outras pessoas, você fala abertamente sobre isso, que você começou a usar já com uma certa idade, né? Na verdade, assim, desde os 14 anos, porque se eu fosse fazer uma linha evolutiva de uso, aos 14 anos eu comecei a beber, tá? Mas eu, particularmente, o álcool, eu nunca tive muita... Cheguei a usar maconha também aos 16 anos, aos 20 anos eu era modelo, então pelo meio artístico eu conhecia cocaína, mas também não Mas aos 33 anos, tá? Eu me separei, o meu pai teve uma... Mas aí também, se eu for dizer isso para vocês, eu mesma digo para mim que isso tudo é justificativa. Não, mas isso faz parte da sua história. Não deleta. Sabe por que eu te Não perguntei deleta, isso? mas isso é justificativa para usar droga. Sabe por que eu te perguntei isso? Porque normalmente as pessoas acham que quem que usa droga é aquele cara que é socialmente... tem uma classe social baixa. Ele é o cara que tem o problema com a mãe, que a mãe abandonou, que o pai não trata bem, que o pai não reconhece, ou que é o filhinho de papai que tem tudo e ele quer chamar atenção, só que ele só não tem amor do papai e da mamãe, e ele vai lá e usa droga para chamar a atenção do papai e da mamãe. Mas né? Então, e a sua história, e eu tô te pedindo para você contar a sua história, porque eu quero que as pessoas se conectem com você através do que você passou. Não interessa se isso justifica ou não, porque você tem uma visão de mundo, e cada um tem uma visão de mundo, cada um vem de uma história, e eu queria que você contasse isso para as pessoas, porque é através disso que elas vão se conectar com você e poder entender, até ter empatia do porquê que aconteceu, né? Tá. De como isso aconteceu. Todos os fatores que você citou antes fazem parte, tá? Aí eu digo que é o coitadinho de mim. Ou o papaizinho não deu atenção, mas papai paga o carro do ano, mas não me dá o carinho. Porque o adicto é um eterno insatisfeito, o Rodrigo, essa é a verdade. São eternos insatisfeitos. Então, ok. Eu, como falei para vocês, eu já percebi em mim comportamentos que hoje, né? Hoje eu tenho ciência disso. Adictivos no sentido da teimosia, da rebeldia, de não ouvir o não saber ouvir o não, de obedecer regras. Eu sempre tive, assim, uma pouca habilidade para isso. Fiz o uso do álcool, fiz o uso da maconha, fiz o uso da cocaína, mas nada disso me causou prejuízo nas outras áreas da minha vida. Aos 33 anos eu me separo, eu passo por um divórcio, onde eu achei que eu era muito apaixonada por ele. Venho a descobrir anos depois que eu tinha uma grande dependência emocional, tá? E com essa dependência emocional, quando ele sai, também houve um problema aí que juntou meu pai tomou um golpe financeiro, onde nós perdemos aí os imóveis, porque meu imóvel era no nome do meu pai, enfim. Houve uma queda, assim, brusca no meu estilo de vida. Eu tive que abrir mão para que meus filhos permanecessem tendo a mesma condição social, estudar num colégio particular e tudo, eles foram ficar sob cuidados dos meus pais. Minha mãe biológica, eu saí de casa aos 20 anos. Hoje, aliás, através do movimento transformacional, nós nos perdoamos, mas nossa relação sempre foi muito fragmentada. E, enfim,
eu vou morar numa outra cidade e a minha casa montada estava numa transportadora, eu precisava me desfazer, eu comecei a vender item por item e resolvi começar a fumar crack. E como eu já tinha essa propensão, né, genética, porque o crack, ele é complicado, o crack vicia. E assim, o que acontece? O crack, o efeito dele no cérebro é de 5 segundos. Acabou, você quer mais, você quer mais, você quer mais. É uma gente de Deus, sabe? Olha, não experimentem, porque é horrível. E foi quando, então, realmente prejudicou todas as áreas da minha vida. Eu fui aos poucos perdendo, porque o que o adicto perde é o senso de limite. Você esquece que tem sexta, sábado, domingo, né? Tudo vira sexta, porque a gente fala sexta-cheira, né? Se você vive numa rodinha aí de adolescente, eles costumam dizer sexta-cheira. Só que vira sábado-cheira, segunda, terça, não tem mais dia da semana. É quando eu disse para você que o mundo vira um círculo, tá? E lógico, não foi da noite pro dia, ninguém fica dependente da noite pro dia, tá, gente? Que vai fazendo de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, e uma hora só faz isso. Então eu fui, eu passei por... A Denise está até comentando aqui, ó. Obrigado pelo comentário, viu, Denise? Parabéns por você se abrir aqui com a gente. Meu filho usava maconha, não o critiquei e nem respondi de forma ignorante. Falaria tudo que foi dito, falando dos prejuízos que causaria a ele e o caminho que estava entrando. Graças a Deus deu certo. Ele começou a perceber no próprio organismo e no comportamento de desânimo e parou. Isso, beleza, Denise. Você fez a melhor coisa que você podia fazer pelo seu filho. E então, enfim, a minha história é essa. E olha, gente, eu não usei pouco tempo não, tá? Eu usei dos 33 aos 50, eu tô há 7 anos. Na verdade, eu tinha parado. Eu sofro de SAD, que é síndrome da abstinência demorada. Então, o meu organismo, eu entro em recuperação, fica tranquilo. 1 ano e meio depois, bate aquela abstinência. E que, dependendo, eu fiquei limpa vez 1 ano e meio, outra eu fiquei 1 ano e 7 meses, outra eu fiquei 2 anos e 7 meses. E como eu volto ao uso, e como eu sou Narcóticos Anônimos na veia, eu amo essa irmandade, tá? Quando eu uso, não existe lapso, né? Porque usou uma vez só, não usou, perdeu, e usou, zerou o tempo limpo. Então, hoje, eu me encontro há 7 anos e algumas 24 horas em sobriedade. Mas eu já passei por períodos de 1 ano, 1 ano e meio, pai, volta ao uso e tal. Graças a Deus agora bom, mas é só por hoje também, sabe? André, se eu não... e você... Quando foi que você decidiu se tratar? Quando você falou assim, cara, não dá mais. Não, Rodrigo, não fui eu, não. Eu sou fruto de um resgate bem-sucedido, do meu pai que nunca desistiu de mim, de uma clínica que salvou minha vida. E não foi uma internação, não. Eu passei por umas 4, 5, tá? E as minhas internações do meu pai era assim, era 9 meses, foram 2 de 9 meses, uma de 6 meses, 2 de 9 e 2 de 1 ano. E a última eu não tinha contrato, não. Meu pai disse que eu ia ficar 5, se preciso fosse, direto para o asilo, mas que eu não usava mais. Então, assim, graças a Deus, eu tenho um pai que nunca desistiu de mim, né? Hoje Deus o tem. E eu sou fruto de um resgate bem sucedido. As minhas internações eram involuntárias. E por isso que eu te digo que funciona, cara. E como é que você se sentia? E como é que você se sentia quando você foi, teoricamente, né, por favor, cuidado com a palavra, coagida a ir se tratar? Não, coagida não, é resgatada mesmo. Que fala. É resgatada mesmo, entendeu? Vem 3 guarda-roupa, te gruda e te leva. Porque isso inicialmente cara, a gente vê, né, as pessoas sendo resgatadas à força, com camisa de força. A força, mas hoje existem resgates muito humanizados. Mas é aspas, força, né? Não é por livre e espontânea vontade. E uma vez que você é internado involuntário, você não responde por você. Quem responde é o responsável que assinou sua internação. Não interessa se eu tenho 50 anos, 18, 17. Bom, 17 são poucas clínicas que aceitam de menor, e isso, inclusive, é uma tristeza. E como eu me sinto, como qualquer um se sente no primeiro dia que você chega, indignado, entendeu? Indignado. E você leva um bom tempo para perceber, que é o que eu hoje falo para as acolhidas, que a família que interna é porque ama.
Porque a família que cansa do dependente químico pega a malinha dele, põe na porta e fala, rua, some, desaparece, vaza. Então, a família que interna é porque ama, porque está lutando pela vida do seu ente querido. Porque chega uma hora que a família desiste, tá? Tem muita gente na Cracolândia pedindo, pelo amor de Deus, uma chance, porque a família não quer mais saber, não. Desistiu, cansa. Porque o dependente químico, ele torna o familiar ou qualquer ente querido próximo codependente. Tá? É uma outra doença, a doença da codependência. E ela também é seríssima. A pessoa para de viver a sua vida e começa a viver em função da vida do dependente químico. E ela adoece também, tá? E eu tenho um curso para tratar familiar também, viu, gente? Quando vocês precisarem. Eu tenho uma informação... Eu ia chegar nisso daí, eu ia te perguntar o seguinte, é comum, é uma pergunta mesmo, essa daqui eu não sei a resposta não, é comum o pai ou a mãe não querer se indispor com o usuário, vamos dizer assim, com o adicto, e ele patrocinar o adicto para que ele fique mais viciado ainda para não ter problema? Como é que funciona isso? Na verdade, Rodrigo, a gente explica assim na terapia, né, no lado terapêutico de especialista em toxicodependência, que a família ela passa por um período de latência, que poderia se dizer que é tapar o sol com a peneira, tá? Porque o que acontece? Vamos lá, eu como mãe, eu vejo meu filho usando, qual que é o meu primeiro pensamento? Onde eu errei. Então vem a culpa, a vergonha... imagina, eu não vou falar para os outros, eu não quero que os vizinhos saibam. Imagina que eu vou assumir para a família que meu filho está usando droga. Então, por esse momento, infelizmente, com esse período de latência, a dependência vai aumentando, vai se instaurando. Porque muitas das vezes, que nem você falou, a Denise aí dialogou com o filho dela. Com certeza... Déia, eu queria dar uma boa noite aqui para um amigo meu, Rafão. Tô com saudade de você, meu parceiro. Fica aqui nessa live. E depois você entrou agora, já faz um tempinho que a gente tá aqui. Eu queria que você assistisse essa live, meu irmão. Fica com a gente aqui, velho. Então, e a gente chama isso de um período de latência. E nesse período, muitas das vezes, se instaura a dependência, enquanto a família finge que não quer ver, tá? E aí, o que a família... Quando o familiar começa a sustentar o vício do dependente, é quando ele já está codependente, tá? Então, ele prefere manter o indivíduo dentro de casa, tá? Para ele não sumir, porque muitas das vezes o dependente químico, dependendo do estágio Quem é a Babette? Quem é a Babette? Babette é minha prima. Ela tá dizendo que ama você. Ai, Babette, ela sabe que eu também amo. E eu sei que ela me ama. Ai, sem querer, sem modéstias. Então, muitas das vezes... Peraí, eu perdi o fio da meada, Babette. Onde eu estava mesmo? Eu só dicta, eu tenho dessas, entendeu? Só tenho o tique e o teco, porque eu dei uma costinha aqui. Tá tudo bem, tem que eu fico lendo os comentários aqui às vezes, aí eu perco também a conversa. Mas, tá. Bom, então, peraí, o codependente, eu estava falando. Tava falando então, isso, o familiar prefere manter o ente querido dele, o dependente químico, ali sob as vistas dele, entendeu? Ele está usando, mas está dentro de casa, eu sei que não está correndo risco, a polícia não está pegando, os bandidos não vão matar, porque acaba entrando no mundo de criminalidade, tá, Rodrigo? Mesmo o álcool, que é uma droga lícita, a pessoa acaba se envolvendo. O álcool, por exemplo, é uma droga lícita, mas é que de maior mortalidade. Às vezes a pessoa não morre, não é de estar alcoolizada, mas de um acidente de carro. Às vezes ele mata uma pessoa que está ali, que não tem nada a ver com isso, e ele alcoolizado causa um acidente. E também o álcool é bem relativizado, né, com relação à droga. Você vê, a Marcela comentou aqui que quando ela era bebê, a mãe molhava a chupeta na cerveja e dava para ela. Né? E eu já vi isso, exatamente. E você não sabe se o seu filho tem propensão ou não à dependência. E daí ele já começa, desde bebê, entendeu? A ter esse prazer diferente.
Então, assim, as pessoas como é que fala? Estimulo. Estigmatizam. Ah, Não, quando um estigma, né? Tem o dependente químico carrega um grande estigma. A sociedade começa a afastar, começa a achar que não, essa pessoa tal, e não acolhe, tá? E não acolhe como uma pessoa aí, uma companheira aí falou sobre o que ela fez com o filho dela. É a melhor coisa que ela pode fazer é acolher. É acolher, é conversar, é instruir, é procurar saber o que está faltando. Porque os pais, os filhos não vêm com bula, a gente não sabe, às vezes, o que fazer. Não dá para perceber, tá? Na vida hoje, que nossa vida de todas as pessoas são meio corridas, hoje uma criança tem muito mais informação do que há 10 anos atrás um adulto tinha. De redes sociais e tal, porque, por exemplo, você não sabe o que ele está assistindo, o que está estimulando, certo? Então, não é o proibir, porque o proibido é mais gostoso, isso a vovó já dizia, entendeu? Então, não é o proibir, é conscientizar. Há uma grande diferença, tá? As famílias Deixar têm muito medo de falar disso, né, André? E muito, despertar muito mesmo. curiosidade e aí fazer o cara ir usar, né? Então, mas as famílias, assim, eu não sei, eu lembro da minha mãe ensinando sobre sexo. Sabe, pegando uma enciclopédia, tudo bem, era bem remoto o negócio, mas uma enciclopédia e tal. Por que as famílias não têm preconceito em falar sobre sexo? E tem preconceito. Eu penso que tem que falar sobre sexo, droga e rock and roll. Sabe, tem que conversar isso com os Eu filhos, lembro, porque é isso que eles vivem. eu lembro que o meu pai, ele fez um trabalho de conscientização muito interessante comigo. O meu pai, ele era muito bravo, meu pai era muito nervosão, né? Eu tinha muito medo do meu pai. E aí eu lembro muito bem do meu pai falando assim, Rodrigo, você não pode usar droga, você não pode usar maconha, porque se você fizer isso, eu arrebento você na porrada. E eu falei, tudo bem, pai, eu vou seguir o teu conselho. Porque eu sabia que se ele pegasse, eu tava lascado na mão dele mesmo, né? Não, isso foi uma brincadeira, mas é verdade. Eu tinha muito bem na minha cabeça. André, eu fui moleque também, eu fiz besteira também. Graças a Deus não tive nenhuma consequência disso. Mas eu tinha muito aquela coisa de decepcionar os meus pais, sabe? Eu não usar absolutamente nada para não decepcionar. Tudo bem, puta, quantas vezes eu não cheguei torto de alguma festa em casa e minha mãe, e aí, que foi? "Ah, tô bem louco, mãe, vou dormir." E não tinha problema nenhum, até porque era uma vez ou outra, e graças a Deus, como eu já disse, sem consequência nenhuma, né? Mas a gente sabe o perigo que isso é, a gente sabe que isso pode ter muita consequência, enfim. Mas eu sempre Exato. parti da coisa da decepção, de não decepcionar meus pais com relação a isso. Tá, mas aí, Rodrigo, também, assim, você não tinha propensão, entendeu, a se tornar um adicto. Porque as suas bebedeiras eram esporádicas, eram Sim, comemorativas, sim. não era uma coisa que depois. Porque o que acontece com o dependente químico? Primeiro, eu começo a usar para comemorar. Depois eu não tenho mais motivo. Eu uso na festa e uso no luto. Tá? Morreu alguém. Ah, ó, é tipo assim: meu time jogou. Legal, eu vou comemorar. Meu time perdeu, eu vou comemorar. Meu time ganhou, eu comemoro. Meu time perde, eu comemoro. Tudo é motivo. Esse é o estreitamento de repertório que eu falei para você. Tá. Eu não preciso mais de um motivo para usar. Entende? Tudo é Qualquer motivo. coisa é motivo, né? Tudo é motivo. E se eu não tiver, eu crio um, E isso, né? A pessoal, gente a gente arranja está falando de drogas aqui, mas isso é com tudo, tá? com Uma das drogas com tudo. a qual eu mais trabalho é a obesidade, né? Uma das Exato. consequências é a comida. Então, o Olha, obeso funciona da mesma forma, tá, pessoal? exato. São 7 adicções, tá, Rodrigo? É álcool, drogas, tá? Farmacos, jogos de azar, sexo, comida e redes sociais, tá? Nós temos 7 Aliás, eu quero até todas. fazer um comentário em cima de redes sociais, que hoje já existem estudos científicos comprovados de que está existindo retardo mental por uso excessivo de celular, pessoal. Exato. Criança com menos de 10 anos usando o celular por mais de 15 minutos por dia já estão sendo estudados e
Já está comprovado que está existindo retardo mental. Tá legal, pai e mãe, que estão vendo essa live aqui? Isso é extremamente grave e vão ter consequências muito grandes em pouco tempo. Existem clínicas, Rodrigo, são poucas ainda, mas clínicas para tratar dependência de internet. Eu não sei se você viu, teve há pouco tempo uma reportagem sobre uma menina que quando entrou no avião, ela teve que desligar o celular porque o avião ia decolar. A menina deu um show, surtou Não dentro vi do isso, avião. Andréia, não vi. Surtou, literalmente surtou. Várias pessoas vieram segurar a menina e ela se debatia, ela gritava, precisou cessar a decolagem, ela foi retirada da aeronave. Ela e a mãe, tá? Ela surtou em ter que desligar o celular. Olha que louco. Mas quantas você não vê num consultório médico, por exemplo, você vê aqueles 4 anos com o celular na mão. A mãe dá o celular, não dá o celular para ficar quieto. E não tem noção. Você vê como é uma coisa assim? Os pais fazem. Eles É criança, né, eles fazem Andréia? porque É eles não. criança. Mas é de criança que as coisas vêm, Rodrigo. É de criança. Entendeu? E assim, pode até ser que no seu tempo esse negócio do pai ameaçar ainda funcionava. Hoje não funciona Não, mais, meu pai não. ameaçava, Mesmo mas porque. se ele ameaçava, mas ele fazia, viu? Não tinha Então, essa, mas hoje não. em dia o negócio está tão maluco que você não pode. Você bater no seu filho, você vai processado. É, eu sei. O negócio está bem complicado. Nós estamos entrando assim. Eu fico pensando que mundo que eu estou deixando para o meu neto. Porque para os meus filhos já não está legal, mas para o meu neto, eu tenho um neto Pior de ainda, 3 né? meses, né? Não dá para imaginar que loucura que vai ser. Entendeu? Não dá para imaginar. E então, assim, eu queria meio que finalizar minha fala. Eu vou deixar aberto aí para perguntas, quem quiser completar alguma Eu queria coisa. fazer uma pergunta Mas, antes. pois não, pode falar. Pode Quando falar. que você decidiu trabalhar com adictos? Quando Desde você que eu comecei teve... a entrar. Olha, na verdade, se eu fosse contar o tempo que eu comecei a trabalhar com clínica, ele vai maior do que o meu tempo de sobriedade. É porque eu comecei a trabalhar antes, só que eu voltei ao uso, tá? Desde que eu fiquei... E assim, agora, teve uma pessoa que me tratou, né, uma terapeuta, e ela me falou, você é uma terapeuta nata. Eu falei, como assim? Ah, terapeuta nasce terapeuta. E desenvolva, você é uma terapeuta. E eu comecei a estudar. Em 2015 eu fiz FEBRACT, que é a Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, do Padre Haroldo, ele ainda era vivo, hoje falecido, um maravilhoso Padre Haroldo. Foi a primeira federação que eu fiz de comunidades terapêuticas e daí de onde eu não parei de estudar, tá? Não parei de estudar, a minha área, a toxicodependência, infelizmente, cada dia é uma droga nova. Então, tem que ter um estudo constante, tá? Puta, tem umas que eu nem sei falar para vocês ainda, porque eu não decorei, mas tem umas coisas... graças a Deus não chegou no Brasil, espero que não chegue, mas nos Estados Unidos tem uma droga que eles estão chamando de não sei o que do macaco, que também é assim, é uma semana, 10 dias de uso e a pessoa atravessa o espelho. A gente fala atravessar o espelho é que não volta, entendeu? Não volta mais, não consegue mais pensar com a mesma sanidade. Outra é não sei o que do jacaré, que a pele inteira fica igual de jacaré, e aí começa a cair Essa a daí pele, acho que tipo eu uma vi. Essa lepra. daí acho que eu vi. Então, tipo uma lepra. E aí começa a cair a pele e a pessoa normalmente morre de infecções. Tem umas coisas assim, muito absurdas, gente, Ó, muito absurdas. A Érica tá até falando aqui, ó, né? Deus livre, né? Eu já aviso, tô ensinando, se não quer aprender, vai ter que assumir as consequências. Eu não sei nem se eu diria assim, se não quer aprender, porque acho que a gente tem que ensinar, é obrigação de pai e mãe ensinar, sim, e tem que enfiar na cabeça até entrar. Você tem que fazer ele repetir. Você entendeu? Gente, Entendi. É assim que funciona? É não assim que é. funciona. É tudo conversado. É tudo conversado. Eu vou falar uma frase aqui que seria o término, tá? Mas vocês vão entender. Conexão. A melhor coisa para trabalhar e não se instaurar a dependência é a conexão. Porque conforme quando eu iniciei minha fala, eu disse para vocês que é uma inabilidade de lidar com a vida.
né? É aquele senso de não pertencimento. O que o indivíduo mais precisa é de conexão, que é o resultado evolutivo da nossa socialização, um vínculo orientado a nos conectar para conviver em maior harmonia, resolver conflitos e garantir a nossa sobrevivência. Então, por exemplo, tem um estudo muito interessante, se vocês pesquisarem no YouTube, acredito que vocês encontrem, da Ratolândia. Foi feito um estudo com rato, porque o Skinner, né, já testava nos ratos, né? Então, tudo bem, nós não somos ratos, mas faz sentido. Colocaram o rato dentro de uma gaiola, uma água com cocaína e uma água pura. O rato, a gaiola e a cocaína. Ele não tinha outro estímulo. Obviamente, ele começou a beber água com a cocaína, até que morreu de overdose. Aí veio uma outra pessoa e criou uma ratolândia. Vários ratos, bolinhas, brinquedinhos, gira-giras e tal. Tinha água, cocaína e água pura. A porcentagem, eles até alguns bebiam água com cocaína, mas não persistia. Por quê? Porque eles tinham conexão. Eles faziam sexo, eles brincavam, eles tinham uma interação, uma conexão entre eles. Então, quando o indivíduo entra no isolamento, assim, o indivíduo precisa dessa conexão. O ser humano, ele precisa dessa conexão. Por que a pandemia aumentou tanto o uso de substância psicoativa e álcool? Porque foram cortadas nossas conexões. Entendeu? Por isso que o indivíduo desenvolveu tanto, por isso que a pandemia causou muito o aumento nessas coisas. E muita gente ainda brigou por isso, né? Ainda muita gente brigou para que isso acontecesse de verdade, né? Exato. Bom, talvez fosse necessário, né? Para não ter sei lá. Né? Mas tem hora que eu penso que é o fim do mundo mesmo. Ô, André, a grosso modo, nós somos transformacionais, a gente faz parte do movimento transformacional, somos terapeutas e trabalhamos com hipnose transformacional. Quando você vai fazer um atendimento, porque você tem que tratar não só o adicto, como a família também, né? Não dá para não trabalhar as pessoas que convivem mais com ele, né? A grosso modo, qual que é a parte mais importante do pai, da mãe ou daquela pessoa que cuida do adicto, que você orienta elas? A grosso modo, eu gosto muito nem explicar muito, mas... Tá, eu gosto muito do primeiro princípio do amor exigente, que o amor exigente ele é mais para o familiar do que para o dependente, apesar de atender dependente também. Amo você, mas não aceito o que você está fazendo. Entende? É ser firme. É ser firme. Então, quando você fala, mas é horrível internar involuntariamente, tá, você tem duas escolhas, ver seu filho morrer por doses homeopáticas e já bem avançadas, tá? Morrer por um tiro de polícia, fugindo de uma boca, morrer pela própria dívida traficante, nossa, matam por R$5, morrer numa briga, morrer num acidente de trânsito, ou internar ele involuntariamente. E aí fica a escolha, né? Então, por isso eu sempre falo aí, família que interna é por amor. E é muito comum a família também ter essa inabilidade. Claro, ele adoece todo mundo. Adoece todo mundo. A Babette é testemunha, ela tá aí. Quando no meu início do meu uso, ela quis falar para os meus pais não quiseram acreditar, Rodrigo. Eles preferiam não ver. Talvez se eles tivessem visto isso lá no início, entendeu? Quando eu experimentei a cocaína e tudo, eu não tivesse chegado onde eu cheguei, mas eles não queriam ver. E eu digo isso porque, assim, eu fazia faculdade, eu saía à noite, passava a noite fora, chegava às 6h30 da manhã, meu pai saindo para o trabalho, eu entrando em casa, tomava banho e ia para a faculdade, na época que eu cheirava. Imagina, como não perceber, e ninguém nunca me perguntou onde você estava, como não perceber o que seu filho faz na rua a noite inteira e acorda, chega numa pique para ir de novo para a faculdade. Porra, algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Né? Errado não está certo, isso. Entende? E ninguém nunca me perguntou. Será que eu ia responder a verdade? Não sei, porque uma característica do adicto
Talvez não, porque a característica do adicto, quando entra em internação, principalmente, é a negação. Ele tem que primeiro trabalhar a negação. Ele nega até o fim, não, eu Eu ia paro te a hora que eu perguntar isso, eu ia quero. te perguntar isso. Quando você começa o trabalho com um adicto, eu sei que você trabalha com outras técnicas, mas você utilizando a hipnose transformacional, em que momento ou em qual fase de sentimento mesmo que você trabalha essas pessoas e como que isso pode quebrar o que ele sente com relação à inabilidade que ele tem de expressar sentimento? Tá, Porque a a gente trabalha primeira com coisa, sentimentos, a gente trabalha com sentimentos, isso. basicamente. A Primeira grosso coisa, modo, ele ter. a grosso modo a gente trabalha com Então, sentimentos, mas e o adicto, como você mesmo já trouxe, ele tem uma inabilidade de expressar sentimentos que ele não sabe, ele não recebe e ele também não isso, vive. isso. Como que a gente, agora aqui falando Então, terapeuticamente, como que a gente entra nisso? Então, a primeira fase, primeiro momento, vamos colocar assim, tá? Da pessoa chegando numa clínica de reabilitação, tem que ter um tempo para ele aceitar, para ele sair da negação, para ele aceitar, para ele admitir os prejuízos, tá? Quando a pessoa começa a passar, então, esse primeiro momento da própria abstinência física, psíquica, tá? Quando ele passa esse primeiro momento, quando ele começa a se inventariar, a gente tem um 10º passo, que é inventário moral diário. Todo dia eu falar assim, o que eu fiz hoje de bom que eu quero repetir amanhã? Eu tenho um nó pequeno, grande dentro de mim, eu consigo dar um nome a esse nó? Já consigo nomeá-lo, né? Sei lá, medo, angústia, né? Saudade. Tudo isso, porque aí eles viram, nossa, eu tô com saudade da família. Bom, mas também tem um lado que eles são muito manipuladores, eles têm saudade até do papagaio que não comprou, tem que tomar cuidado. Então, muito manipulador. Então, passada a fase da aceitação, aí a gente começa a conseguir trazer sentimentos à tona. E aí sim, por exemplo, eu consigo trabalhar, se eu for colocar numa média de tempo, eu consigo trabalhar a terapia transformacional hoje com as pessoas que estão, o nosso tratamento é de 6 meses, com as pessoas que estão de 4 meses para frente já em tratamento. E com aceitação ao tratamento, tá? Não é aquelas pessoas que estão lá, mas que, bom, também vou sair daqui e vou usar muito mais, porque meu pai viu que é bom para tosse. Entendeu? Meu pai me pôs aqui, ele vai ver quando eu sair. Também tem dessas. E as pessoas não, que trabalham a aceitação, estão dispostas, a gente começa então a conseguir ter algum acesso aos sentimentos, tá? A conseguir poder trabalhar a ressignificação dos sentimentos. Muitas pessoas têm muita história de abuso, tá? Infelizmente o uso de drogas, principalmente para as mulheres, ela acaba entrando em muitas histórias de abuso. Então, esses traumas dão para ser ressignificados. Uh, Ó, pessoal, eu quero dizer o basicamente seguinte, a live vai ficar gravada no meu canal sim, tá? A Erika tá perguntando, a Babette também, o Assis está falando aqui do que é composto a droga Crocodil, que é aquela que descama, né? é crocodilo, assim, Crocodil. então. Então, Tá Assis, falando aqui. eu fico devendo. Eu li Não, a sobre gente não ela. precisa nem, a Mas, gente não precisa nem ficar dando ideia aqui, essa é a verdade, mas não, Mas, pra falar a né? verdade, do que é composto, eu não faço ideia. Eu sei que ela é isso aí, chama crocodilo. Ó, Crocodile, né? Porque ela é americana. eu quero dizer o seguinte, André, essa live tá incrível. Eu acho que eu nunca fiz uma live tão rica, tão de uma condução tão incrível. Você é um monstro falando disso, André. Você é maravilhosa falando disso. Obrigada. Eu quero convidar o pessoal a clicar aqui em cima, na setinha, do lado do ao vivo, e seguir a Andrea no Instagram, no Facebook. A Andrea também tem perfil no Facebook. Quem não pegou o comecinho dessa live, vai lá assistir o comecinho dela, porque, olha, gente, a Andrea deu um show aqui hoje falando. E Andrea, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa live daqui a pouquinho, e vou deixar o pessoal com água na boca para pedir mais, porque a gente vai falar de novo dessa história, a gente vai voltar a falar disso.
E eu quero que o pessoal ainda fique curioso para poder assistir mais uma vez você falando sobre isso, porque você é incrível falando desse tipo de assunto, Andréa. Eu tenho um Legal. orgulho enorme, eu honro você, eu honro a sua história, eu tenho um orgulho enorme de ter você dentro da mentoria. E não tenha dúvida de que a gente ainda vai ouvir falar da Andréa e dos tipos de tratamento que a Andréa faz, com quem ela trabalha, como ela trabalha, de que jeito que é. E, Andréa, faz as suas considerações finais aqui, manda o recado que você quiser mandar para todo mundo, o espaço é teu, minha querida, fica à vontade. Não, quem te honra sou eu, mestre, por tudo que eu aprendi. Ah, então, gente, esse é um assunto realmente, poderia dizer, interminável. Bom, diga-se de passagem que o Rodrigo me avisou quase 11 horas da noite, que a live era hoje, eu trabalhei o dia inteiro, tudo que eu 11 estou da trazendo aqui manhã, para 11 vocês. da manhã, eu cheguei para ela e falei, vamos É, fazer uma live hoje. Ela, vamos, o que nós vamos falar? Eu falei, não tem não, preparação, improvisa. é do Então, coração. eu estou aqui num flash, porque eu cheguei do trabalho e apenas entrei na live. E quem sabe, de uma próxima vez, se ele me avisar com mais antecedência, eu possa estruturar um conteúdo mais assim, né? Mas, enfim, realmente isso é o que eu vivo, tá? Então, eu não vou dizer que eu sei sim, tá? Eu sou uma excelente terapeuta em toxicodependência, eu tenho noção disso. Eu faço com muito amor, tá? Eu acredito muito que cada uma das pessoas que usam, que são dependentes, eles podem sim ficar em recuperação, se manter em sobriedade, tá? Tudo depende, inclusive assim, é muito engraçado que na nossa literatura, ela fala assim, tem 3 fins, clínica, cadeia ou caixão, né? Então eu costumo falar para quem está no clínica está no lucro, né? Porque a cadeia é bem pior e caixão é sem volta. E eu só fiz uma coisa, Rodrigo, para entrar em recuperação. Eu mudei uma letrinha, passei para determinação, disciplina e dedicação. A minha recuperação, tá? Estar em recuperação significa que não é só álcool e droga que são tóxicos. Existem pessoas tóxicas, emoções tóxicas. Hoje, eu, Andréa adicta, eu não tenho desejo de usar. Nenhum, graças a Deus. Eu sei que é só por hoje que eu vivo, mas mesmo assim eu não tenho. Mas eu tenho que cuidar das minhas emoções, porque as emoções podem ser tóxicas. E a emoção é uma inabilidade do adicto. A raiva, por exemplo, é uma emoção positiva, na intensidade certa, no momento certo. Se eu não resolvo isso, ela se torna ódio. Já não é legal, já vai virar um bolo bem grande. Se eu não resolvo vir a ira, eu congelo. Aí a minha inabilidade entra e eu uso para congelar esse sentimento. Então, se eu fosse deixar assim uma consideração final, procurem viver de bem com a vida. Procurem coisas que lhe façam feliz de verdade. E é onde entra muito a terapia transformacional. Quando eu trabalho com as pessoas que eu trabalho terapia transformacional. Encontrar o seu estado ideal. Não é se comparando ao outro, é se comparando a você mesmo. Do que você pode ser melhor do que você está sendo, do que você foi ontem. O que eu posso fazer melhor hoje, comparada a mim mesma ontem, certo? O que eu posso fazer por mim? Afinal de contas, quem acorda e dorme comigo mesmo sou eu. Quem vai estar realmente comigo do primeiro dia da minha vida até o final, que eu possa garantir, sou eu mesma. Então, eu preciso me amar. E o adicto, a primeira coisa que ele precisa aprender a se amar, porque quem se ama não se mata, certo? Quem Andréa, se ama não se droga. você é maravilhosa, Andréa. Você é maravilhosa, eu tenho certeza. Eu tô até emocionado aqui, Andréa. Eu tenho certeza que você hoje vai ganhar alguns seguidores. Eu Tamo tenho junto. certeza que se essa live for divulgada, pessoal, compartilha essa live com todo mundo que você conhece que precisa escutar isso, que você sabe que precisa ouvir uma palavra, que você sabe que precisa entender que não é usando qualquer tipo de substância para tirá-la da realidade que vai resolver a vida dela. Então, Andréa, parabéns, parabéns pelo teu trabalho. A gente já tinha conversado Tamo sobre junto. isso, eu já sabia que você fazia isso, mas escutar isso de você, escutar a riqueza de detalhes que você trouxe para a gente hoje, escutar
como você domina isso e como o teu olho brilha falando disso, André. É verdade. Essa é a verdade. O teu olho brilha falando disso, é sinal de que você ama isso tudo. Amo. Eu não trabalho porque eu amo o que eu faço, eu não posso chamar isso de trabalho. E olha, você é um ser iluminado e eu Amém. desejo que você jamais volte para essa situação, que você consiga Tamo ser junto. forte, que você consiga ser firme daqui até o seu último dia. Não interessa quando ele vai ser, mas que você Rodrigo, viva... meu único plano a longo prazo é morrer uma adicta em recuperação, porque não existe essa adicta, sabia? Você vai ser adicto sempre. Eu vou morrer uma adicta em recuperação. Esse é o meu único plano a longo prazo. Pode crer, cara. Porque, assim, isso o Cortella que fala, a gente pode escolher até como vai morrer. Se eu vou morrer uma adicta em recuperação, ou se eu vou morrer uma adicta nativa, drogada, no meio da calçada, se eu vou ter um caixão vagabundo, ou se eu vou ter um caixão mais melhorzinho, não é? Se eu vou morrer com saúde, ou eu vou morrer no hospital. Tudo isso são escolhas. A vida é feita de escolhas. Escolha o melhor para você. É a mensagem que eu deixo para vocês. Escolhem o melhor. Vocês merecem o melhor. Nós, cada ser humano merece o melhor. Nós somos centelhas divinas, cara. Nós somos centelhas divinas, nós somos luz. E nós estamos aqui para levar luz. E você é muita luz, viu, Andréa? Você é Amém, muita luz. você também, mestre. Eu estou extremamente orgulhoso de ter você aqui comigo. Mestre, extremamente você também honrado de estar aqui com você. Eu queria agradecer... Mestre, você também é. Eu queria agradecer todas as pessoas que ficaram aqui com a gente. Olha, faz 1h40 que nós estamos aqui. E para mim parece que começou agora há pouco. Por mim, eu não encerraria. É que eu vou encerrar, Andréa, para que as pessoas fiquem com mais vontade para a próxima. A gente vai conversar, a gente vai arrumar isso de novo para você, e para mim, e para quem estiver aqui dentro da live curtindo isso com a gente. E olha, para os que estão me assistindo, é a minha primeira live. Eu não ia falar isso. Eu vou. Eu vou contar para vocês que é a minha primeira live, que eu não sabia nem como ir. Eu estava para o Rodrigo, bom, eu faço o quê? Eu instalo o Instagram no computador, eu não sabia nem como é que eu fazia. Então, que bom, eu penso que eu me saí muito bem, eu também acho que eu me saí muito bem. Espero que você goste muito de fazer, espero que você faça isso mais vezes. Eu gostei, gostei. Isso que você carrega com você, Andréa, tem muito lugar para chegar. E não é só aqui no Brasil, em todos os lugares do mundo, onde as pessoas possam te entender, você tem que chegar. É uma missão muito forte, muito grande tua. E ó, conta comigo, conta com os nossos parceiros de missão para que você tenha força para que isso chegue em algum lugar. Amém. Uma salva de palmas para você, Andréa. Você merece. Muitos beijos para você. Tamo junto. A gente se vê na mentoria. Tamo junto. Galera, vocês ficaram aqui até agora. Parabéns para vocês. Parabéns por vocês estarem aqui. Muito obrigada, viu, por vocês permanecerem esse tempo todo. Eu dou os parabéns, Andréa, porque é de extrema valia as pessoas estarem aqui te ouvindo ou ligando isso à própria vida ou alguém que eles conhecem. Então, turma, se vocês conhecem alguém que precisa escutar isso, compartilhe essa live com ele, traz ele para escutar numa próxima, conversa, acolha. André, eu aprendi uma coisa muito grande hoje com você. Acolher. Isso é muito valioso. Isso é muito valioso. Não julgar. Narcóticos Anônimos, a primeira coisa que ele fala, ele me ensina, não julgar. Porque Narcóticos Anônimos, ele não me ensinou a parar de usar álcool e droga. É uma nova filosofia de vida. Entende? Os 12 Passos é uma nova filosofia de vida. E ele me ensina a não julgar. E não interessa a cor, a religião, a raça, o credo, a opção sexual, quanto usou, deixou de usar, o que sobrou, o que gastou. Interessa que a pessoa tenha um desejo de parar de usar. Tamo junto. É para isso. Essa irmandade é para isso. Parabéns, Andréa. E a coisa mais bacana do mundo, em Narcóticos Anônimos, são novos amigos. E é mundial. Eu posso mudar daqui lá para a Alemanha Oriental, que vai ter gente que me entenda. Legal, minha querida. Parabéns. Tá bom? Um beijo no seu coração. Beijo. Um beijo. Gratidão, Rodrigo, pela oportunidade. Tamo junto, Andréa.
Tamo junto. Você hoje foi maravilhosa. Um beijo no teu coração, minha querida. Gente, Outro. beijo para todos. Valeu!